Fala, galera, beleza? Vamos resolver o exercício 6 da seção 14.4 do James e Stewart. E o exercício, ele diz o seguinte: determine uma equação do plano tangente, a superfície z igual ln de x menos 2y, no ponto 310. Bom, seja f de xy igual a ln de x menos 2y, para determinar a equação do plano tangente, precisamos calcular as derivadas parciais fx e fy, né? Para determinar fx, vamos considerar y constante e derivar em relação a x. Bom, então, a minha fx é a derivada de f com relação a x. Em outras palavras, é a derivada parcial com relação a x do ln de x menos 2y, e pela regra da cadeia, isso é 1 sobre x menos 2y, vezes a derivada de x menos 2y com relação a x. Como y é constante, a derivada de menos 2y é 0, e a derivada de x com relação a x dá 1, de modo que eu fico com 1 dividido por x menos 2y, como sendo a derivada parcial de f com relação a x. Para calcular a fy, né, a derivada parcial de f com relação a y, a gente agora vai considerar x constante e derivar com relação a y. Então, a minha fy é a derivada com relação a y da função f. E, em outras palavras, eu vou derivar o ln de x menos 2y parcialmente com relação a y. E, para isso, eu devo olhar para x como constante. Então, pela regra da cadeia, isso é 1 sobre x menos 2y, que multiplica a derivada parcial com relação a y, da x menos 2y. Como o x para a gente agora é constante, a derivada com relação a x dá 0, e a derivada de menos 2y com relação a y dá menos 2. De modo que eu fico com menos 2 dividido por x menos 2y. Isso é a derivada parcial de f com relação a y. Bom, do ponto 310, a gente obtém que x0 é 3, y0 é 1 e o z0 é igual a 0, né? De modo que a derivada parcial de f com relação a x aplicada no ponto x0 e y0 é a mesma coisa que fx aplicada no ponto 3,1, e substituindo a expressão que nós encontramos, isso é 1 dividido por 3, menos 2 vezes 1, 2 vezes 1 dá 2, 3 menos 2 dá 1, 1 dividido por 1, 1. De modo análogo, né, a gente tem que a derivada parcial de f com relação a y aplicada no ponto x0 e y0 é a mesma coisa que f de y aplicada no ponto 3,1, e isso é menos 2 dividido por 3, menos 2 vezes 1. 2 vezes 1 dá 2, 3 menos 2 dá 1, menos 2 dividido por 1, isso dá menos 2. Então, a gente só precisa lembrar que a equação do plano tangente é dada da forma z menos z0, igual a f de x aplicada no ponto x0 e y0, que multiplica x menos x0, somado com a fy aplicada no ponto x0 e y0, que multiplica y menos y0. Assim, a equação do plano tangente à superfície z igual ao ln de x menos 2y no ponto 310 é z, nosso z0 foi 0, né? Então é z menos 0, igual fx aplicada no ponto 3,1, que multiplica x menos 3, uma vez que o nosso x0 foi igual a 3, somado com fy aplicado no ponto 3,1, que multiplica y menos y0. Como nosso y0 foi igual a 1, então eu fico com fy no ponto 3,1, que multiplica y menos 1. Bom, não sei se vocês lembram, mas o valor da derivada parcial de f com relação a x no ponto 3,1 foi igual a 1, e o valor da derivada parcial de f com relação a y no ponto 3,1 foi igual a menos 2. Então, z menos 0 dá z, isso é igual a 1 vezes x, que dá x, 1 vezes menos 3 dá menos 3, menos 2 vezes y dá menos 2y, menos 2 vezes menos 1 dá mais 2. Então, z é igual a x menos 3 menos 2y mais 2. Arrumando a nossa expressão, z é igual a x menos 2y menos 3 mais 2 dá menos 1. Então, z igual a x menos 2y menos 1 é a equação do nosso plano tangente àquela superfície no ponto 310.